Tá. Agora ficou bom. Graças a Deus, irmãos. Nós podemos, num ambiente de paz, num ambiente de espiritualidade, né? No Espírito, nós podemos compreender as coisas do reino. E estava aqui o Senhor também me tocando com respeito à importância de nós estarmos aqui, de não recebermos em vão a graça de Deus, e também, irmãos, da necessidade que Deus tem de preparar o seu povo. Nós estamos em meio a uma batalha. Nossa vida é uma batalha. E nós estamos aqui a fim de que Ele nos prepare, nos preencha e nos faça pessoas qualificadas para levar adiante a sua comissão eterna. É aquilo que o apóstolo Paulo sentiu na Galácia e depois escreveu: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Nós precisamos sim compreender, precisamos que o Senhor abra o nosso espírito de entendimento, para que nós possamos receber. Você ter o Espírito de Deus é uma coisa. Você ser um com o Espírito de Deus, você andar submisso ao Espírito de Deus, sensível, obedecendo, é outra. E aqui, Mateus capítulo 13, eu vejo aqui a importância, irmãos, a importância de cada um aqui, cada um, dos menores aos maiores. Talvez nessa hora, nesse exato momento, muitos queriam estar aí no teu lugar, sentado aí aonde você está. Talvez nem aí, mas aqui, o mais perto possível, o mais atento possível. Nessa hora, irmão, tem muita gente chorando, tem muita gente gemendo, tem muita gente achando que não tem mais solução, que acabou, que não dá mais. Nós que saímos daqui do sítio para ir dormir em casa, o quadro é esse. Parece que nós saímos do alto monte e descemos a montanha e nos encontramos com os leprosos, com os endemoniados, com todos. Assim também é o quadro da nossa vida, né? O Senhor, em nosso espírito, nos ensinando, nos chamando, nos envolvendo, nos amando e nos enviando. Esse é o quadro. Então a importância de estarmos aqui, irmão, ela é muito grande.
Quando o Senhor proferiu a parábola do semeador, o Senhor falou, né? Os irmãos conhecem. Só que os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Os irmãos falavam aqui, o Senhor, eu abri a minha Bíblia e vi essa palavra e fiquei assim, contemplando. A nós é dado. Amém. A vocês é dado. É revelado. Conhecer, viver, experimentar os mistérios do reino dos céus. Então, se é mistério, estava oculto, mas foi revelado, amém? E olha que importância. Para alguns, não é concedido. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Mas depende sim de Deus usar a sua misericórdia. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, amém? Deus é do plano de Deus, é do coração de Deus. Mas entendam bem, o que é nos chamado a atenção nesse exato momento é para que você valorize aquilo que Deus te deu de antemão. Você não está solto, você não está vagando, você não está mais à deriva para se afundar no lago de fogo. Pelo contrário, você que creu, você que recebeu, você que foi contemplado com essa vida, nesse exato momento, você está num outro plano, que alguns queriam até estar, mas não conseguem. Nós mesmos podemos lembrar agora, né? Fazer uma reflexão e lembrar quantos amigos nossos estão perdidos nessa hora. E nós não sabemos se vamos encontrá-los na quarta-feira, né? Talvez na quarta-feira alguns tenham uma notícia que não encontrará mais aquele amigo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para que a gente valorize o que é dado a nós por Deus. Foi falado aqui, né, nas primeiras ministrações, quando nós ouvimos as coisas concernentes ao reino dos céus, que são contempladas, tocadas pela fé, às vezes nós ficamos alheios, e às vezes nós ficamos indiferentes. Deus quer tocar o nosso interior. Amém. Deus quer tocar o nosso coração. E aqui, ele ainda continua dizendo para eles, ó, pois ao que tem, se lhe dará. Te pergunto nessa manhã, você tem ou não tem o Espírito de Deus? Amém. Quem tem o Espírito de Deus? Amém. Você tem. E nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo, a nós é dado dons. O Espírito nos capacita, né? Que Deus capacita os chamados, né? Deus capacita. Aí ele diz, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Aleluia! No reino, irmãos,
Há uma promessa para nós termos em abundância. É abundante a graça de Deus para aqueles que o recebem. E diz mais: mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Engraçado, ele não tem, por que vai ser tirado? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. A nós tem sido ministrado muita visão, não é? Muita visão. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entende, irmão? Por que é grandioso, é sublime, é precioso o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O que Deus tem revelado no Espírito para aqueles que o seguem? Não é pouca coisa não, irmão. Não é pouca coisa o que você é, não. O que nós somos, o que haveremos de ser, ainda não foi manifestado, irmão. Nós ainda contemplamos só por um pouco. Mas a Bíblia diz, graças a Deus, que a palavra de Deus diz, que quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele, irmãos. Você sabe o que é isso? Imagina você ser igual a Ele. Em vida, em natureza. A sua natureza sendo trabalhada, irmão. Deus está trabalhando em nós de tal maneira que está nos mudando de dentro para fora. É ou não é? Contempla o teu irmão que está ao seu lado. Vê se alguma coisa já mudou. Pergunta para ele: já mudou alguma coisa em mim, irmão? Pergunta. Faz essa pergunta, esse questionamento para ele. Não fique quieto na reunião. Fala assim: você acha, irmão, que já mudou alguma coisa em mim? Ou não? Ou está pior do que era? Agora responde para ele. A mudança de Deus é de dentro para fora, irmão. Deus está nos mudando, irmão, a partir da nossa fé. E a fé é um dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie, né? Mas é dom de Deus. Foi Deus que colocou dentro de nós. Até mesmo, irmão, a capacidade de crer. Porque nós temos visto, né? Nós precisamos de uma grande visão. Nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos tocar as coisas da fé, para que nós possamos enxergar aquilo que é invisível aos olhos físicos. Nós precisamos, irmãos, de uma grande visão.
Nós precisamos de fé. Uma fé inabalável. Uma fé que cresce. A nossa fé está crescendo, irmãos. Não desanime, não. Não desanime. A nossa fé vai crescendo cada vez mais. E aí, irmão, conforme essa fé cresce, o amor se expressa. Amém? Quanto mais fé, mais amor. Quanto mais fé, mais compreensão uns com os outros. Quanto mais fé, menos de nós. Quanto mais Deus, menos de nós. Esse é o processo. Isso é a proporção. É mais de Deus, menos de você. Cresce, Senhor, em nós. E quando Deus cresce, irmão, nós vamos desaparecendo. Por isso que nós falamos, por isso que nós não somos nós que falamos, né? Nós só reproduzimos. O apóstolo João falou isso. Quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. Aleluia, aleluia. Então, são coisas que estão sendo faladas para nós do trono de Deus. São coisas que nós cremos. Amém? A igreja, os irmãos também devem atentar para o que se ouve. Os irmãos devem exercitar a fé. Quando nós falamos exercitar a fé, às vezes parece uma coisa assim incompreensível, né? Exercitar a fé, irmão, é você ter uma fé que crê naquilo que vem de Deus. E aquilo que vem de Deus, para nós, primeira coisa, é o seu Espírito que nos é dado sem medida. Deus nos deu do seu Espírito. Não foi isso? É isso que ele falava. Ele falou para a mulher samaritana: olha, a água que eu der de beber, essa água jorrará para a vida eterna. Essa água que ele estava dizendo, ele estava dizendo com respeito ao seu Espírito, irmão. E ele também, no último dia, o dia grande, o grande dia da festa, ele disse mesmo, naquele grande dia: quem tem sede, vem a mim e beba. Irmão, nós estamos nesse lugar para beber do Senhor Jesus. Eu vim com sede, e eu quero beber. Beber até me saciar. E ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, perceba bem, o Espírito é dado a nós, a Escritura também é dada a nós. Creia no Espírito que está na Escritura. Porque nós precisamos provar os Espíritos, irmãos. E ele mesmo disse: quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o Espírito, irmão. O Espírito é vivo. O Espírito trabalha. Então, a visão nos é dada. E nós vimos a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi alguém levantado pelo Senhor. O Senhor levantou o apóstolo Paulo. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nós devemos aprender com as Escrituras. Às vezes, irmão, nós estamos assim, meio que parece que dispersos, meio que alheios às Escrituras. Às vezes as reuniões, né? A reunião começa, os irmãos louvam, tem pessoas em todo lugar, fazendo 1001 coisas, parece que está um pouco disperso, parece que está um pouco assim, distraído.
Olha, Deus não para, irmão. Se você recebe a graça ou não, Deus não para. Deus continua. E pela misericórdia, nessa manhã, nós percebemos que Deus está sorrindo para nós. Que maravilha, né? Nós ouvimos aqui nas ministrações que esse mesmo Senhor que é nosso advogado, pós-graduado, se tornou um juiz e vai nos aguardar para um julgamento. Mas nesse exato momento, como nosso advogado, Ele está sorrindo para nós. Mas não abuse disso. E o Senhor, ao mesmo tempo que está sorrindo, Ele fica sério. Nós devemos aproveitar a misericórdia, amém? E quando o Senhor fica sério, não é brincadeira não. Pelo menos algumas vezes no Novo Testamento Ele ficou sério. Em uma delas Ele ficou muito sério. Pois Ele entrou naquele templo e fez o que fez. Por quê? Aquilo estava relacionado com as coisas dele, com as pessoas dele. Nós somos dele, nós somos por ele, nós somos para ele. Nossa vida é dele. E quem se atrever a mexer nisso, o Senhor não vai sorrir. O Senhor vai ficar sério. E o apóstolo Paulo, ele como alguém dentro do propósito eterno de Deus, como alguém escolhido, chamado, ele foi chamado numa seguinte circunstância, irmãos. O Senhor havia se derramado para Israel, o Senhor havia sido encarnado, vivido com eles, apresentado para eles, eles não o receberam, fizeram caso dele e até mesmo o desprezaram. O Senhor continuou. A palavra diz que ele veio para o que era seu. Olha, o povo de Israel é dele. Toda a terra é dele. O Salmo diz que toda a terra e a sua plenitude pertencem a ele. Irmão, tudo isso aqui é dele. Nós somos dele. Em Cristo Jesus, tudo é dele. E ele caminhou com seus discípulos, os aperfeiçoando, ensinando, subindo o monte, orientando, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Porque para eles era mistério. Por isso o Senhor começou no seu ministério terreno com uma palavra específica: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, irmão, a nossa vida é uma vida de arrependimento. Arrependimento de novos começos. Nós precisamos sempre começar de novo. A cada manhã, irmão, o Senhor é novo para nós. Nessa manhã os irmãos sentem que houve um renovo aqui do Senhor. Quem recebeu esse renovo nessa manhã? Eu recebi, irmãos. Quando louvava que o Senhor precisa renovar tudo em mim, o Senhor precisa sim. Por um lado, o Senhor está em nosso espírito, habitando em nós. Por outro lado, Ele está crescendo em nós. E existe muita coisa, irmão, em nós que precisa ser trocada. A nossa alma ainda tem muita coisa. Ainda tem muita contaminação da carne. A nossa mente, a nossa emoção. Então, há um trabalhar de Deus a partir de nós, a partir do nosso interior, para expurgar tudo que não é da parte de Deus. E aleluia por isso. Ele vai trabalhando, irmão. O Senhor foi trabalhando com os discípulos. E o Senhor usou o apóstolo Pedro.
Usou o apóstolo Pedro para liderar o início da obra, o início da igreja em Jerusalém. O apóstolo Pedro se tornou uma bênção na mão de Deus, escolhido do Senhor. Foi trabalhado. Todos nós sabemos o percurso, o quanto ele foi trabalhado, o quanto ele errou. Irmão, isso é a nossa história. O quanto nós erramos, o quanto nós equivocamos, mas Deus está sempre disposto a nos abraçar, nos acolher e nos aperfeiçoar, não é verdade? Não é assim que acontece? O Senhor sempre nos acolhe. E o apóstolo Pedro até mesmo foi aquele que negou o Senhor. Mas, irmão, eu vou te dizer uma coisa: quando Deus tem uma coisa com você, já era. Quando Deus nos escolhe, irmão, já era. É isso que o Salmo 139 diz, né? Queria só ler um pouquinho alguns versículos para a gente continuar aqui. Salmo 139. É um salmo bem conhecido. Rapidamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Nessa hora a mão do Senhor está sobre nós. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Diga para o seu irmão: já era. Agora diga para ele: graças a Deus. Graças a Deus. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tem muita gente que está com a cama no abismo, né? Muita gente que se perde na vida, irmão. Aí arma sua cama no abismo. Já viu o abismo? Lucas menciona um abismo, aonde Lázaro estava no seio de Abraão e o rico do outro lado de tormento. E no meio havia um abismo. Não faça sua cama no abismo. Não faça. Ainda que você esteja com a sua cama no abismo, lá ele estará também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Ele diz, as trevas e a luz são a mesma coisa, porque diante do Senhor, tudo está subjugado, irmão. Deus é onipotente, o seu poder de eternidade a eternidade. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que somos nós, irmão, na presença de Deus? Deus é tudo em todos. Isso é maravilhoso. Como não receber isso? Como receber em vão? Sabe o que é receber em vão? Você não dá atenção para essas coisas. E essas coisas determinam o nosso andar, irmão. Às vezes, presta bem atenção no que eu vou dizer. Às vezes tem algumas mensagens que nós vamos falando, que talvez elas parecem um pouco assim, um pouco pesadas, né? Mas são necessárias para que a gente possa ganhar peso, para que a gente possa compreender algumas coisas, ser renovado. E a partir de então, Deus também usa outros para nos encorajar, para nos impulsionar. Então nós devemos receber isso, sabe? Por exemplo, quando a fé ela entra em nós, e isso é dom de Deus, não é capacidade nossa. Isso é algo que nos capacita, irmão, a tocar nessas coisas. Pode perceber, existe um tempo da nossa vida que nós não estamos nem aí para nada. As pessoas falam de Deus conosco e você não toca em nada. Pô, Deus é diferente? Não, não é. Deus é Deus, irmão. Se você chegar num lugar agora, seja qual for, e der um grito, quem é de Deus aí? Muitas pessoas vão levantar, vão falar que é. Se você falar, quem é do inimigo aí? Alguns vão falar, bem menos. Bem menos. Mas não se trata de coisas exteriores, não se trata de falar. O que nós dizemos aqui, o que a palavra diz, se trata de crer, são coisas interiores. Nós cremos, por isso é que falamos. Você crê, eu creio. Isso é fé. Mas é uma capacidade ainda de crer. O que agora nós queremos dizer é de uma fé que vem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, correto? Então, olha como o apóstolo Paulo foi encontrado, em que circunstâncias. A igreja começou, a igreja foi edificada, a igreja foi perseguida, irmãos. Os apóstolos foram perseguidos. O que o Senhor havia planejado, o que o Senhor havia preparado para eles, o Senhor mesmo disse: vós me sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Olha o que Deus havia falado para eles. E pouco a pouco, irmão, eles foram perdendo essa essência de envio. E a igreja foi estagnando, foi parando, e no final, até mesmo o apóstolo Pedro ficou preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo foi levantado. Para quê? Para levar essa comissão para os gentios. Então, quando Paulo foi chamado, ele teve uma grande experiência. Ele caiu, irmão. Caiu do cavalo diante da grande luz. Quando nós vemos uma grande luz, irmão, nós caímos de certas coisas nossas. Caímos em terra. E aí Paulo foi introduzido, ficou cego durante 3 dias. Olha a visão. Cego. 3 dias orando. 3 dias jejuando. E depois o Senhor levanta um pequeno, um Ananias, né? Para que Ananias fosse lá ter com Paulo. E vocês lembram como Ananias ficou? Ananias
eu até anotei, Ananias é um nome de um derivado hebraico que significa o Senhor demonstra a sua graça. O Senhor foi para Paulo, por meio de Ananias, demonstrar a graça dele, mostrar para ele o que seria feito na vida dele e por meio dele. Agora, irmão, a fé estava sendo depositada nele. Entende? A fé, por um lado, como objeto da nossa crença. Agora a fé, por outro lado, como uma dispensação de Deus para nos fazer crescer. E no reino dos céus, irmão, o que nós precisamos é crescer. Nós precisamos amadurecer até nos tornarmos varão perfeito. Porque o Senhor há de julgar toda essa terra, há de julgar os crentes. Nós vimos aqui também, vimos 4 aspectos do tribunal de Cristo, no qual nós seremos julgados. Então, nós aproveitamos esse tempo, pois essa fé implantada, essa fé nós passamos por experiências, nós passamos por momentos, irmão. Há um preço a se pagar por essa fé. Aqui, Atos capítulo 9, capítulo 9, Atos 9. Quando o Senhor disse numa visão, às vezes nós vemos aqui, né? O Senhor usa algum irmão para trazer alguma visão, né? Entendam bem, irmão. Ele está querendo falar, né? Revelar, mostrar. Nós precisamos ter um espírito sensível. Precisamos ter temor, sensibilidade. Às vezes, a palavra é falada, irmão. Queria só, pela misericórdia, assim, a gente ter um pouco de atenção. Por exemplo, quando a palavra é falada, nós deveríamos, irmão, pedir ao Senhor que essa palavra fale conosco pessoalmente. Às vezes nós ouvimos em muitos movimentos uma palavra de exortação, e às vezes nós até falamos, fala Deus, fala tudo aí Deus, mas nós precisamos checar a nossa motivação. Quando a palavra é falada, irmão, ela é uma espada, e às vezes, irmão, a palavra não traz sorriso, muitas vezes ela não traz sorriso. Outras vezes sim. Como uma palavra dessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Poxa, maravilhoso, né? Vamos. Mas tem palavra, irmão, que não traz sorriso. E nós devemos atentar para isso. Então, ao invés de falar, fala Deus, nós devemos colocar, fala comigo Deus. Certo, irmãos? Para que não haja no nosso meio assim uma intenção de que Deus tem que falar só com quem está do lado. Deus quer falar pessoalmente conosco. Certo, irmão? Então não vamos atentar para isso. E Ananias, numa visão, o Senhor disse para ele, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ó, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direito, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando 3 dias. E Ananias foi. Ananias, como um membro aí de Cristo, um irmão, até mesmo não era tão notável, irmão. Ele foi introduzir aquele que seria um dos vasos, pela misericórdia de Deus, mais utilizados no Novo Testamento, que assim Deus quis. E quando Deus quer, irmão, Deus faz. Nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus faz em nosso meio. Sabe? Deus usa seus vasos. Ele enche seus vasos.
Quando Deus traz uma revelação, quando Deus traz uma exortação, traz uma orientação, um ensino, irmão, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Pois Ele está cuidando da igreja. E aí Ananias foi, cheio de medo. Atos 9, versículo 10. E aí, viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Nós sabemos a história dele, que até mesmo Estevão, ele participou daquela cena, daquele quadro, irmão, daquele apedrejamento. Ele participou, ele estava lá, ele segurava as vestes. E Estevão ali, né? Esse significado também é muito importante. No grego, Estevão significa coroa. Estava ali, ó, uma coroa. E Saulo participando. Imagina bem, agora esse Saulo de Tarso vai ser introduzido na comunhão do Evangelho de Deus, que vai ser levado para os gentios. E ele vai começar com os irmãos ali em Jerusalém. Imagina que desconfiança, irmão. Imagina você lá, você na reunião, de repente entra um cara que mandou, consentiu, pedia cartas para prender, participou da execução de um diácono que era cheio do Espírito Santo, cheio do procedimento, ó. Aí ele entra na reunião e senta lá. Olá, tudo bem, irmãos? Paz de Cristo, estamos aí. Todo mundo agora, como é que vai pensar, né? Agora você vai olhar para ele e você... Será que eu invoco agora o nome do Senhor ou não? Será que eu glorifico ou não? Será que ele está aqui de verdade ou como é que é isso? Nós devemos ver, irmão, o preço que se paga por uma visão. Às vezes, irmão, uma visão que você tem, ela vai te requerer um preço. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos liberdade. Em outros países, né? Assim como o Adilson sempre compartilha conosco, outros países muçulmanos, não temos essa liberdade de professar a fé, o nome de Jesus. Eles professam porque tem que professar mesmo. Entra lá, o Senhor dá um jeito, entra pelo aeroporto, fala com um, com o outro, vai entrando, quando vê, já tem um grupo de irmãos invocando o nome do Senhor lá naquele lugar e buscando o Senhor. Mas é preço. E às vezes, irmão, vai ser preço, daqui para frente, para alguns já foi preço de sangue. Para outros, foi um preço até mesmo dentro da família. Quantos aqui não enfrentaram rejeição familiar quando creram e se entregaram para Jesus Cristo? Muita rejeição, irmão. Desprezo. A pessoa passa de olhar diferente. A pessoa já te despreza. Hoje em dia, na era atual, então, nós somos desprezados assim a ermo. Mas devemos continuar, maior é o que está em nós, né? Então, esse preço pela visão, por quê? Porque já estava profetizado sobre ele isso. O Senhor falou para ele, falou para Ananias: Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso útil. E importa, eu vou te mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o que está sendo ministrado aqui, irmãos, a nível de visão, a nível de fé, a nível de viver, a nível de serviço. Isso tudo, irmão, nós temos visto aí, ser cristão é um status. Tem pessoas aí que têm status de ser cristão. Mas não, olha aqui, ó, vai sofrer pelo meu nome. Até mesmo o Senhor, por que o Senhor falou para os discípulos? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai Celestial.
Sabe por quê, irmão? Porque confessar o Senhor na sociedade não é simples, não. Você confessar aquele que cura, faz milagre, você confessar aquele que te leva para os lugares, aquele que te valoriza, que te dá, tudo te dá. As pessoas já se acostumaram com isso, irmão. Mas nós vemos que há um evangelho que é o poder de Deus para tirar o homem das trevas e introduzir o homem na luz e na vontade eterna de Deus. E esse evangelho nos introduz numa porta estreita e nos faz andar num caminho apertado. É ou não é? E é um evangelho que muitas vezes não empolga muitos. Um evangelho que nos faz considerar. Então Paulo pregava, já versículo 20, nas sinagogas, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Rejeição. Primeiro pacote que Paulo enfrentou: rejeição. Nós, como servos do Senhor, nós podemos até ser rejeitados por alguns familiares, até mesmo irmãos. Você já percebeu uma coisa? Quando você começa a andar no Senhor, começa a buscar o Senhor, começa a se interessar pelas coisas do Senhor, tem alguns que cruzam o braço e começam a te rejeitar. Você começa a andar, porque a Bíblia diz assim, ó: foge das paixões da mocidade. Paulo orientando Timóteo. Segue a justiça, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Paulo falando para Timóteo lá em Éfeso. Então você segue com esses aí. Aí você começa a seguir. Aí existem alguns que cruzam os braços e fazem bico. E começa a te acusar de espiritual. Começa a te acusar de santarrão. É assim mesmo, irmão. Sabe o que é isso? Rejeição. Por causa do nome do Senhor. Não é contra você, é contra o Senhor. Sabe por quê? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas. E não é compreendido por ninguém. Você já viu? Você faz coisa no Espírito que ninguém compreende do seu lado. Às vezes a pessoa olha para você e tem coisas que você não vai ser aceito. Mas não é porque você vive pelo conselho de alguns. Não, nós vivemos pelo conselho do Espírito Santo. E aí, muitas coisas se voltam contra você. Por exemplo, a visão nos introduz em um viver. Vocês lembram daquele endemoniado de Gadara? Lembra bem dele, né? Ele vivia nos sepulcros dia e noite. Vivia atormentando, sem paz. E certa vez Jesus foi até ali e repreendeu aquela legião de demônios. A Bíblia diz que aqueles demônios saíram e foram para a manada de porcos. Certo? E ali aquela manada de porcos se precipitou no mar. E havia um grupo de pessoas ali que eram os que administravam os negócios dos porcos, que ficaram chateados com o Senhor e pediu o Senhor para sair da cidade deles, porque mexeu no lucro, no dinheiro deles. Irmão, todo o processo de santidade
de libertação vai mexer com alguma coisa de alguém. Aonde o Senhor entrar para separar, para purificar, alguém vai ficar chateado. E ali, aquele que era endemoniado, ele foi encontrado sóbrio, vestido e em bom comportamento, assentado do lado de Jesus. O mestre vem, a luz vem, as trevas se vão. O evangelho, ele é o poder de Deus para exterminar as trevas que há no homem. Então esse homem, a partir do momento que foi tocado pelo Senhor, ele passou a ter um viver. E a palavra diz ali que o Senhor falou para ele, ó, vai para os seus e anuncia tudo que tenho feito. Ele não foi. Ele foi para uma cidade chamada Decápolis. Ele foi para uma região chamada Decápolis. Era uma região que compunha 10 cidades. Na verdade, olha só o que aconteceu com ele. De endemoniado trevoso, ele passou a ser até um apóstolo enviado. Foi para 10 cidades e começou a anunciar as maravilhas de Jesus. É isso que ele faz, irmão. Ele muda. Então nós devemos ter fé. Nós devemos crer que aonde ele chega, tudo vai mudar. Aonde ele colocar a mão, tudo vai mudar, irmão. Agora, Paulo, esse quadro do apóstolo Paulo, demonstra que houve um tempo, irmão. Ele ficou cego por alguns dias, 3 dias. Depois, Ananias foi enviado para tirar o quê? Caiu as escamas dos olhos dele. Alguns, irmão, recebem a visão num primeiro estágio. Só depois isso vai se desenvolver. É como aquele cego também do Evangelho de Marcos, que ele via, mas ele só via os homens como árvores. Ele não via claramente. Então é necessário, irmão, o Senhor nos tocar. Às vezes alguns estão vendo assim, não estão vendo claramente ainda. Tem muita coisa, irmão, que eu ainda não vejo claramente. Nós precisamos que o Senhor nos toque. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me toca. Senhor, eu quero ver claramente. Porque quando nós vemos claramente, irmão, nada se torna empecilho mais. Tudo depende de uma visão, não é uma questão de imposição. Se eu vejo, eu pratico. Por exemplo, nosso relacionamento de uns para com os outros. Se você considera o irmão superior a você, porque você considera Cristo nele. Se o irmão fala com você, você ouve o que o irmão está falando. Você dá atenção ao que o irmão está falando. Ainda que você não concorde, mas você dá atenção. Senta com o irmão, caminha uma milha com o irmão, anda com o irmão, compreende o irmão. Irmão, hoje em dia, quero também dar esse testemunho, né? Hoje, na atual conjuntura, nós viemos a começar a congregar junto com os irmãos aproximadamente 3 anos, né? E ao longo desses 3 anos, irmão, houve muita batalha espiritual. Houve muita luta espiritual. Coisas grandiosas, né? Coisas, empecilhos, entraves, várias coisas, querendo nos impedir de continuar a caminhar. E certa vez, a gente conversando, até mesmo numa reunião, nós trocando experiência. Irmão, nós não viemos reunir na igreja dos irmãos, não existe isso. Nós nos encontramos no tempo, correto? Nós não nos conhecíamos fisicamente, mas no coração do Pai,
todos estávamos juntos e fazíamos parte do mesmo plano, amém? Isso é claro, irmão. Aí viemos nos conhecer. É como morar num bairro distante do outro. Nós não nos vimos, mas nós passamos a nos ver, e passamos a nos aproximar, e passamos a ter comunhão, passamos a andar juntos. E nesse tempo, irmão, houve muita batalha, irmão, não tem nem ideia. Muita seta, muito arranjo iníquo. Mas o Senhor foi fiel. Hoje nós estamos participando, nós estamos mais entremesclados, mais misturados, conhecendo uns aos outros, e a nossa fé está crescendo junto. Glória a Deus, né? Então são coisas que só o tempo, a gente dando tempo, esperando no Senhor, deixando o Senhor trabalhar, é que isso vai ser respondido. Agora, as pessoas que são imediatistas, as pessoas que tomam suas decisões rápidas em si mesmas, essas pessoas podem perder o benefício que o Senhor quer dar por meio do seu Espírito. Não seja imediatista, amém? Não seja rápido demais. Espera no Senhor, que o Senhor há de fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém. Então, essa experiência que o apóstolo Paulo teve, se tornou o quê? Se tornou uma comissão ao levar o evangelho para os gentios, irmão. A fé, ele experimentou que a fé é algo que precisa crescer. É algo que não, de um estágio para o outro, irmão, de uma experiência para outra, ela cresce. Às vezes nós estamos assim, passando por um momento de, vamos dizer, de uma certa enfermidade. É algo que Deus permite, irmão, para trabalhar também na nossa fé, para trabalhar na nossa crença, para nos quebrantar a nossa altivez, para nos mostrar quem nós somos. O Senhor, irmão, Ele tem várias lições para nós. Até mesmo esse apóstolo Paulo, usado em aproximadamente de 13 ou 14 epístolas escritas, até mesmo ele foi posto um espinho na carne dele. Ele mesmo confessou isso, para que não se soberbecesse com as grandezas das revelações. Irmão, às vezes no nosso meio tem grandezas mesmo. Deus vai te dar coisas grandes e espirituais, mas saiba, essas coisas não são para nossa soberba. Essas coisas são para edificar outros. São para o crescimento de outros, irmãos. E não considere a experiência de fraqueza o fim, não. Às vezes tem gente que está passando um momento da sua carreira, da sua fé, parece que é um momento de fraqueza. Você está buscando o Senhor, você ama o Senhor, você busca reunir, você congrega, você oferta, você está junto, mas está passando um momento de fraqueza. Está sendo tocado. Se espante não. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. São experiências da vida. Por que eu falo tudo isso, irmão? Estou falando muitas coisas. Porque quando você vai falar da fé, você tem que ter experimentado a fé. Às vezes nós falamos de coisa aqui, irmão, muitas coisas nós não experimentamos ainda. Estamos experimentando. Muitas vezes nós recebemos ligações do exterior, né?
de irmãos obreiros que estavam ali às portas da morte, irmão. Experiências. E nós dobrarmos nossos joelhos como igreja e depender da misericórdia do Senhor para salvar aqueles que estavam lá, ó, levando nos ombros e no coração os nomes dos filhos de Deus, preocupados em pregar o Evangelho, em levar a vida de Deus, manifestar o reino de Deus. Mas nós estávamos juntos, sabendo, irmão, o que está acontecendo. E às vezes nós vemos aqui irmãos, por exemplo, nós temos irmãos que são enviados. Um enviado é um apóstolo, correto? Significado dessa palavra apóstolo é enviado. Aquele que é enviado pelo Senhor a outros lugares. E esses que são enviados, eles estão cobertos. Porque há no nosso meio um grupo de pessoas que reconhece aquilo que Deus dá à igreja e aquilo que é de Deus. E eles colocam seus joelhos em terra e oram por essas coisas. No coração deles, essas coisas não são estranhas. E aí, quando os apóstolos estão no nosso meio, que trazem notícias do Evangelho pregado, da salvação de países, nações, experiências, a igreja glorifica o nome do Senhor, amém? A igreja dá glórias a Deus. Porque nós estamos unidos no mesmo propósito. Então essas experiências de fé, irmão, capacitaram o apóstolo Paulo a escrever para Timóteo, devido a tudo aquilo que ele vivenciava. E pôde falar para Timóteo acerca de muitas coisas sobre a fé. Falar para Timóteo sobre o naufrágio da fé. Falar para Timóteo sobre uma fé sem hipocrisia. Falar para Timóteo de um coração puro, de uma boa consciência. Falar para Timóteo sobre o relacionamento com as coisas financeiras que faziam muitos se desviarem da fé. Então, irmãos, há muitas coisas que envolvem essa questão da fé. E a nossa fé, ela tem que crescer. Porque até mesmo a fé, irmãos, ela vai ter um fim. Foi o que Pedro escreveu também para os judeus. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então percebe que a nossa fé está relacionada com a salvação da nossa alma. Deus quer nos salvar por completo, irmão. Louvado seja o Senhor, porque um dia Ele nos regenerou com uma semente viva, uma semente pura. Um dia, irmão, esse corpinho nosso aí, ó, que não aguenta mais nada, vai ser totalmente tragado, absorvido. Vai ser totalmente eliminado. Nós vamos ganhar um corpo de glória e vamos subir até as nuvens. Mas na presente era, irmão, essa fé que vai ter um fim, ela tem um fim quando a nossa alma for totalmente salva. E essa salvação, ela está operando por meio do fogo. Sabe por quê? Que a nossa alma tem muita impureza. Só para finalizar, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 1. Vamos finalizar aqui essa porção. Aleluia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso já ocorreu. Ele nos regenerou. Amém. Louvado seja o Senhor. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, não murcha, sem mácula, sem mancha, é uma herança transparente, limpa, clara e pura, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé, irmãos. É diferente simplesmente de você falar, eu creio, Jesus, eu creio, amém. Mas há algo que está entrando em você diariamente, que está te guardando. Muitas vezes, muito não compreende isso. O que está entrando em nós, irmãos, está nos limitando, está nos ensinando como proceder diariamente. Você já viu? Quando você vai cometer algo, quando você vai falar algo, quando você vai ofender alguém, alguma coisa fala dentro de você, alguma coisa te limita, alguma coisa te faz parar. É ou não é? E você considera, Deus está falando comigo. Sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quem crê que esse último tempo está chegando a hora? Está chegando a hora. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, nossa fé tem um valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé, o Senhor está trabalhando, irmão. E por meio das experiências de fogo, de privação, o Senhor está forjando em nós um caráter dele. É como o ourives, todo mundo já conhece, a maioria, como o ourives faz para purificar o ouro e a prata. Ele coloca o material, o ouro no cadinho, aquela peça, e ele taca fogo embaixo. É maçarico, é fogo em alta temperatura. E ele olha, quanto mais fogo, mais o metal sobe, metal pesado sobe, e é retirado o metal daquele material. Quando é que fica puro? Quando é que esse material está aprovado? Quando ele olha para o material e vê a imagem dele. É isso que Deus está fazendo. Quanto mais fogo, irmão, mais purificação. Amém. Quanto mais fogo, mais santificação. Quanto mais sofrimento, mais consagração. Quanto mais fogo, mais nos rendemos aos pés do Senhor. Por isso que essa palavra muitos não gostam, não vibram. Sabe por quê, irmão? Nós ouvimos muita coisa assim, ó, pare de sofrer. Acabou o sofrimento, placão, pare de sofrer. Nós não somos masoquistas, irmão. Nem adianta também querer procurar sofrimento para se tornar mais santo. Não é isso. Os sofrimentos que nos sobrevêm são para a nossa purificação. Nós podemos ver, quando nós passamos alguma privação, rapidinho, quando vem uma notícia, né? Gostei da notícia do juiz, né? Agora eu vou mandar outra notícia. Quando vem uma notícia do médico seu médico, que te mostra uma tomografia. Quando eu fui ver a minha tomografia, só eu e o Senhor dentro do carro.
pegava a tomografia. Vou abrir agora não. Vou atender mais um cliente. Pegava a tomografia, aí parei para olhar. Porque eu emagreci, vocês lembram, eu emagreci de 25 a 30 quilos em menos de 6 meses. O pessoal lá em casa achava, olhava, orava, mas vai ou não vai, né? A roupa já ficando grande, tudo ficando grande. Eu fraco, tinha dia que eu queria levantar, não conseguia. Aí os irmãos me olhavam, porque tem alguns irmãos que são uma benção mesmo, amados mesmo de Deus. O irmão olhou para mim um dia e falou: irmão, o que está acontecendo contigo? Irmão, você vai sumir, irmão. Eu já estava deprimido. Imagina como é que eu não fiquei com aquele negócio. Tinha dia, irmão, que eu não queria nem reunir com vocês. Tá com vergonha de mim mesmo, com medo de mim mesmo. Se eu olhasse pro espelho, tá arriscado eu mesmo comer a mim mesmo. A situação não estava boa. Que isso, irmão? Fogo. É o fogo que vem para nos provar. E às vezes também vem debilidade mesmo da saúde, por causa do desgaste. Vai desgastando. Mas tem muitos que não aproveitam esse momento para ir diante do ourives. Nós precisamos ir diante do ourives. Senhor, o que está acontecendo? Esse exame aí, Senhor, por quê? Aí eu olhei a tomografia, criei coragem, invoquei o Senhor, falei, não, vou abrir esse negócio, porque mesmo que esse negócio estiver ruim, vai estar ruim mesmo, não tem jeito. Abri a tomografia, tinha nada. Louvado seja o Senhor. Falando porque muitos de nós passamos por isso, irmão. Às vezes nós passamos por momentos assim que a gente pensa coisas, né? É igual o dia que aconteceu, que caiu a passarela. Aí caiu a passarela, eu olhei na televisão um Cobalt amarelo do táxi debaixo da passarela. Liguei na hora pro Násio. Falei, Násio, você tá aí, Násio? E o Násio não atendeu o telefone. Toquei a tarde toda pro Násio. Não sei o que aconteceu no telefone. Sabe, irmão? São situações que vão ocorrer na nossa vida que vão servir para nos purificar, irmão. E aí Pedro já foi mais específico nessas coisas, né? E falou, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado o quê? A provar-vos. Às vezes surge um fogo localizado na igreja, né? Em certas famílias, às vezes no viver conjugal, a fé está sendo trabalhada, a vida está crescendo, mas surge um fogo, irmão. Sabe por quê? Que tem impureza ali que a gente não sabe aonde é, mas Deus sabe, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, irmão. Às vezes quando nós estamos um perto do outro, nós somos santos. Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Oh, tudo bom? A irmã super submissa, o irmão super amoroso, mas aí sai, entra em casa, vai lidar com os parentes, vai lidar com os vizinhos, vai lidar com os amigos, aí você vê a coisa que estava em você, que você nem sabia. Por isso que o Senhor precisa nos provar. Por isso que o Senhor precisa nos purificar. Não fica desanimado, não. O Senhor nos prova para nos aprovar. Louvado seja o Senhor. E ele diz aqui, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Assim também foi com Jó, que era homem justo, íntegro, irrepreensível, temente a Deus, que se desviava do mal.
quer um padrão melhor para um crente do que esse? Mas nós vemos que na trajetória de Jó, o final da trajetória de Jó, ele pôde falar uma palavra para o Senhor. Ó, Jó, para terminar. Jó, capítulo 42, versículo 5 e 6. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus empreendimentos. Tudo aconteceu ali. Mas a mulher de Jó ficou. A mulher de Jó encorajou ele. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você pensa que ele largou ela? Largou ela não. Que ele tinha uma vida. Ele era temente a Deus. Se desviava do mal. Mas esse fogo ainda tinha que tocar Jó. Uma hora nós vamos discorrer melhor sobre esses assuntos aí de Jó. Só para finalizar, Jó, depois de tudo que passou, depois de tudo que vivenciou, tudo que viu que ele era, o que ele não era, ele chegou um dia mesmo até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque às vezes as pessoas pegam o exemplo de Jó, né? Fala que ele é um homem de fé, né? De muita fé, realmente. Mas não existe, irmão, debaixo dos céus. Todos falharam. Só Jesus não falhou. E ele, no final, ele pôde dizer assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor possa nos levar a tais experiências, irmãos, para que nós não cheguemos no nosso final de carreira e reconheçamos que a gente só conhece o Senhor de ouvir, mas que nós possamos conhecer o Senhor de ver. Nossos olhos possam ver o Senhor. Ver o que Ele está fazendo conosco. Ver o que Ele está fazendo na nossa família. Ver o que Ele está fazendo no meio dos irmãos. Ver o que Ele quer fazer com os irmãos. Por isso que o Senhor está restaurando a nossa prática na igreja. Está restaurando o seu testemunho, nossa prática, nosso governo, todas as coisas o Senhor quer nos dar. Sabe por quê, irmão? Vão vir tempos de degradação, vão vir tempos de apostasia. E nós queremos ser arrebatados antes disso. Nós queremos ser arrebatados pelo Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Senhor, te agradecemos, Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra, pela Tua porção. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui desde o início da reunião, pelo que o Senhor tem feito nos outros dias também, pelo que o Senhor vai fazer hoje ainda aqui nesse espaço, pelo que o Senhor vai fazer na parte da tarde, também na parte da noite, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos o Teu nome, Senhor. Que a Sua paz, a Sua bênção, o Seu ungir, o Seu selar, sejam conosco ainda nesses dias. Que esse fogo que vem nos purificar, Senhor, seja proveitoso em nossas vidas, purificando tudo aquilo que ainda não reconhecemos, tudo aquilo que existe em nós ainda, e que possamos nos amar, nos encorajar, amando o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.